Alô? Tá ocupado com alguma coisa? Não, Edgar, pode falar. Ótimo. Arrumei uma coisa para preencher teu tempo. Quer trabalhar aqui na escola? Mas não tá tudo fechado? Ensino híbrido, Gustavo. A professora de português teve que se afastar. Vai entrar em licença maternidade. Topa o desafio? Claro. Quando é que eu posso começar? Segunda-feira, às 2h15. Eu vou te enviar o link da plataforma para você se cadastrar. É para uma turma só, a do 6º ano. Certo. Lembra qual foi o último conteúdo que a professora deu? Ela tinha me falado que começou com as classes gramaticais, mas a única que chegou a trabalhar foi substantivo. Cara, você não sabe como isso foi bem-vindo. Vou mandar uma mensagem pra Larissa agora pra contar a novidade. Quem você acha que te indicou pra mim? A própria. Abraço, Gustavo. Valeu, Edgar. Ficção é um troço bem interessante, né? Só mesmo sendo um personagem pra conseguir um trabalho neste momento. Cheio de amor sincero, coisas sem explicação, sem ilusão, modelo. Se você quer, eu quero. Fique inteira comigo, eu fico inteiro contigo. Enquanto houver sentido, largo não, não, tua mão, largo não, não, tua mão, largo não. Parede pintada de bege, camisa com tom lilás para representar a graduação e escura para fazer contraste. Parece que tá tudo certo. Seja o que Deus quiser. Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Gustavo e vou dar continuidade ao bom trabalho que a professora Luísa começou. Então, qual foi o tema da última aula mesmo? Tipos de substantivo. A mulher passou 2 meses só nisso. Passa para a próxima. Muito bem. Vejo que todo mundo está bastante interessado no assunto, não é mesmo? Ok. Vamos quebrar esse gelo. Todo aluno gosta quando o professor se distrai e começa a falar da vida dele. Mas e se eu temperar isso com uma história sobre um casal? Opa, a aula começou a ficar boa. Tem treta aí? Muita? Vamos lá, Rogério. A aula mal começou e já tem tarefa pra fazer. Mas logo comigo. Relaxa, boy. Vai acabar gostando. Pensa agora numa menina que você tá afim ou que pelo menos acha bonita. Priscila. Cala a boca, trapeça. Não precisa dizer nome não, Rogério. Guarda pra você. Pensou? Tá, e daí? Diz pra mim por que gosta dela. Ah, sei lá, professor. Ela é bonita, que nem o senhor falou. Tem mais coisa que eu sei, pode falar. Inteligente, né? Tem um papo bom, gosta de conversar. Kaique tá certo. É Priscila aqui em todo canto. A representante da turma, professor. Saquei. Ainda bem que a câmera dessa aula não tá desligada. O que o Rogério fez agora foi atribuir características à menina de quem ele gosta. Essa é a função da classe gramatical que vocês vão aprender na aula de hoje, o adjetivo. Entendi agora. Acho que tinha aprendido sobre ele no ano passado. Adjetivo é toda a palavra que dá qualidade, não é? A função dos adjetivos é classificar ou qualificar um nome. E quando se trata de nome, a gente volta para aquela classe que a Luísa apresentou na última aula. Quem lembra o nome? Substantivo. Exatamente, Ivo. Quando a gente fala em qualidade, nem sempre quer dizer que nós estamos falando bem. Às vezes, a palavra é o sinônimo de característica, de diferencial, do que torna uma pessoa distinta das outras. E é aí que eu entro na história que eu vou contar a partir de agora. Eu bem que gostaria de dar a notícia da minha contratação em primeira mão. Pena ter chegado tão atrasado. Calma, Gustavo. Mas, só se eu tomar uma cartela inteira de ansiolíticos. Talvez assim eu consiga lidar com o fato de eu não ter sido traído só pelo meu melhor amigo, mas por 2 canalhas da pior espécie. Nossa relação não ia bem já há algum tempo.
Por que fazer esse escândalo? Ser tão radical agora? Por falar em radical, vamos começar a descrever todos os tipos de adjetivos. O primeiro deles é o simples, que é o que contém um único radical. Dá para dar um exemplo, professor? Claro, Ivo. A palavra escandalosa pode servir. Bem que eu imaginei que ele iria agir dessa forma escandalosa quando soubesse da verdade. O que você esperava? Um homem tranquilo vendo a mulher nos braços de outro. Eu estava esperando você ter uma situação socioeconômica mais estável para contar a verdade. E eu tinha. Fui lisa a vida toda. Esse adjetivo que ela usou tem mais de um radical. Como é que é a palavra mesmo? A junção de social e econômica. Por ter mais de um radical, a gente passa a considerar esse adjetivo como composto. Isso aí, Marcos. Já deu pra ver que tua nota vai ser azul no final do bimestre. Ainda bem que você adiantou o próximo tipo de adjetivo, Kaique. O primitivo. Primitivo? Como assim? Esse azul que você usou é um modelo de adjetivo primitivo. Uma palavra que não sofre nenhum tipo de derivação. Pelo contrário, é ela quem dá origem ao adjetivo derivado, como o azulado. Perceba que o radical se mantém, mas a terminação é alterada. Para terminar essa divisão, vou falar agora sobre o pátrio, que se refere aos substantivos que nomeiam lugares, que se referem às origens da palavra em questão. Nós três precisamos conversar abertamente. Deixa que eu falo, meu amor. Olha, Gustavo, faz tempo que a gente queria abrir o jogo contigo. Como eu devo retribuir a sua consideração paraguaia? Dizendo obrigado? Cara, que bad. Quer dizer que ele só era teu amigo pra ficar perto da tua mina? Não, Sérgio. O vacilão armou minha cama direitinho por outro motivo, que nem vale a pena mencionar. Agora, vamos falar sobre gêneros. Neutro? Por enquanto, só masculino e feminino mesmo para adjetivos. Se fôssemos falar sobre esta aula, que é uma palavra feminina, como vocês a definiriam? Chata. Podemos considerar. Percebam que o adjetivo concorda em gênero com o substantivo feminino aula. Pode ser em grau também, porque é chatíssima. Sem spoiler, Ivo. Como os adjetivos pertencem à classe variável de palavras da língua portuguesa, a flexão dos mesmos pode ocorrer em gênero, grau e número. Calma, professor. É muita informação para pouco tempo de aula. Como assim em número? Simples. Digamos que eu apresente para vocês a oração. O documento estava perdido no armário e coloque esse sujeito, que é o substantivo masculino documento, no plural. Se eu fizer isso, obrigatoriamente eu ponho o adjetivo referente a documento no plural. Desta forma, a oração ficaria: os documentos estavam perdidos no armário. Exatamente, Kaique. Mas voltando ao gênero, professor, não é sempre que um adjetivo vai mudar de acordo com o substantivo. Por isso que, quando falamos no gênero dos adjetivos, temos que ter em mente que eles se dividem em dois tipos: os biformes e os uniformes. Como é que eu sei quando usar um ou outro? Os biformes são os adjetivos que possuem duas formas, que serão usadas de acordo com o gênero dos substantivos que acompanham. Há quanto tempo isso acontece? Antes de começar a quarentena. Mais de um ano então. Você acha o quê? Que eu acordei um dia e resolvi te trair do nada. Aconteceu naturalmente, sem ninguém querer que rolasse. Bem complicado. Ainda estou sem saber se o safado é ele ou você que é safada. Melhor colocar tudo na conta dos dois. A gente não sente orgulho de ter te enganado não, Gustavo. Foi difícil para nós dois, mas uma hora teríamos que abrir o jogo. Notem que o difícil é um adjetivo que pode ser aplicado a palavras de ambos os gêneros. A aula é difícil, o teste é difícil, e a escrita desta palavra não muda, independente do gênero do substantivo ao qual ela se refira. Por isso que a gente chama de uniforme. Pense na felicidade de saber que alguém andou lendo sobre o assunto antes da aula. Pena que esta é uma obra de ficção. Depois de apresentar a vocês a classificação dos adjetivos com relação ao número, vamos agora falar sobre a variação em grau. Calma, professor, deixa a gente anotar aqui. Aposto que essa variação em grau também se divide, né? Sim, Kaique. Porque mostra a intensidade da característica que o adjetivo vai representar. E como é essa divisão? A primeira delas é o grau comparativo do adjetivo, que serve para colocar substantivos em diferentes situações. Melhor a gente conversar depois. Eu preciso ficar a sós com ele. Tem razão. Mais tarde a gente se fala. Pronto.
Esse acerto de contas tem que ser entre nós dois somente. Me expliquem que ele me supera. Por acaso é mais bonito do que eu? Bom, porque se for isso, a humanidade toda é. O que não justifica essa punhalada que eu recebi. Continua se rebaixando desse jeito que ele vai achar que tem superioridade, hein? Que nada, é só gramática. Menos inseguro que você, eu tenho certeza de que é. Mas ele não tem culpa de nada. Quem tem então? Eu te empurrei pra ele por acaso? Nessa história, ele é tão inocente quanto você. Pois então continue com a história de amor que você começou. E espere pra entender o que é ser traída. Porque isso certamente vai acontecer. Se não for com ele, vai ser com qualquer um que aparecer na sua vida. Já entendi que na conversa vocês inventaram de usar o comparativo à vontade. O superlativo também. Como é? O grau comparativo serve para que nós possamos confrontar duas pessoas no que diz respeito à qualidade. Podemos exercer um comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. No meu caso, a gente usou os três porque estávamos estressados na hora. Tá, mas esse superlativo serve para quê, afinal? Para destacar bastante a qualidade de uma pessoa em relação às outras que fazem parte do mesmo grupo. Continuo boiando. Sérgio, você é o mais questionador dos alunos. Reparou na construção do superlativo que acabei de fazer? Acho que agora entendi um pouco. O senhor me coloca na mesma relação que os outros alunos, mas acaba me dando um destaque na frase. Jogou bem, garoto. Esse é só o primeiro modelo de superlativo que existe, chamado de relativo. Há ainda o absoluto, no qual nos permitimos mostrar que aquela característica evidenciada pelo adjetivo supera as nossas expectativas. Com isso, a gente pode até mudar a terminação do adjetivo. O sufixo dele? Isso mesmo, Ivo. Olha, Gustavo, eu ia mesmo pedir que você viesse até aqui pra... Espera, o que é aquilo em cima da mesa? Cidra Cerezé? Você gastou numa garrafa caríssima dessa pra beber com seu amante? A garrafa nem é muito cara, se considerar que tudo é caro ultimamente. Vem cá, eu tenho um caso, acho que eu vou saciar a sede do distúrdio com água mineral Santa Joana. Intensamente caro, eu diria. Muito pertinente à paixão que você sente por ele. Uma pergunta, professor. Para dar característica, a gente tem sempre que usar um adjetivo? Para exercer a mesma função, você pode usar uma locução adjetiva. Tudo bem, eu quero ouvir você. Fala. Nós ficamos a primeira vez num evento da academia. Eu nem sabia que você malhava. Evento acadêmico, Gustavo. Ah, tá. Notem que da academia e acadêmico têm o mesmo significado, mas são termos de construções diferentes. Enquanto acadêmico é um adjetivo, da academia é uma locução adjetiva, formada pela preposição de somada ao substantivo academia. O assunto está ficando fácil. Você que pensa. Sabia que a gente poderia confundir o adjetivo com outras duas classes gramaticais? Por que isso acontece? Devido ao emprego que damos à palavra em questão. Se considerarmos agora, podemos até usar um modelo de frase. Kaique é tão dorminhoco que está perdendo a primeira aula que eu ministro. Nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Agora eu vou perguntar para vocês, nisto que eu acabei de falar, qual é o substantivo e qual é o adjetivo? Kaique é o substantivo, próprio, porque é nome de gente. E dorminhoco é o adjetivo, porque explica quem é Kaique. Vocês observaram bem. Mas se eu construir a sentença da seguinte forma: o dorminhoco está perdendo a primeira aula que eu ministro. Eu tô vendo o adjetivo, mas o substantivo não tá mais na frase. Mesmo assim, a gente sabe que é Kaique. Viram só? É o que a língua portuguesa chama de substantivação do adjetivo, porque ele assumiu a função do substantivo Kaique, ao qual ele se referia. O adjetivo pode ser usado como se fosse um substantivo. Mas qual é a outra função que ele assume? Isso você e os outros vão descobrir já já. Desculpa, gente. Preciso de um copo d'água. Tô com a garganta seca de tanto falar. Ele vai chorar escondido, aposto. Nem precisa, menino. Professor já é sofredor por natureza. Nem lágrima eu tenho mais pra derramar. Eita, esqueci o microfone ligado. Portuguesa, pizza composta de queijo mussarela, tomate, calabresa, presunto, cebola, pimentão, ovos cozidos e azeitonas pretas ou verdes. Sabe outra coisa portuguesa tão deliciosa quanto a pizza?
a língua. Venha descobrir através das aulas de reforço que você pode pedir a partir de agora. Entre em contato com o revisor. Ligue 985-987257. Devidamente hidratado, vamos continuar. Onde foi que eu parei mesmo? O senhor ia contar qual era a outra função que o adjetivo pode assumir. Uma é a de substantivo, mas qual é a outra? Bom, além do processo de substantivação, o adjetivo pode ser também adverbializado. Diz uma frase em que a gente pode ver ele se transformando num advérbio, certo? Você tá de cabeça quente. Não é bom a gente conversar agora. Depois vai que você se arrepende das coisas que diz. Todas baseadas no que eu sei dos dois agora. Vocês agem descaradamente e eu tenho que ser ignorante com relação a isso. Ahá! O que foi? O senhor disse descaradamente. Até onde eu sei isso é advérbio. Mas o exemplo não vem de mim, e sim da minha ex. Tem razão. Eu digo aí, eu agimos descarados contra você. Agora me diz, como eu poderia chegar e contar o que havia entre ele e eu? Gustavo, entendi uma coisa. Nós sofremos ao perceber que a nossa amizade era muito mais do que sabíamos. E mesmo com suposto remorso, não deixaram de viver essa linda história de amor. Se era pra me comover, não precisava ter pedido que ele saísse. Era só perceber que eu não estou interessado no pedido de desculpas. Eu não quero me desculpar. Muito pelo contrário. Eu quero é viver o que eu tô sentindo. Faz bem. Não existe mais nenhum impedimento pra isso. Aliás, eu nunca existi. Nunca fui notado o suficiente pra receber algum tipo de respeito da sua parte. Não é colocando a conversa nesses termos que a gente vai resolver alguma coisa. Mas eu não quero resolver nada. Minha vontade é de explodir, quebrar tudo que eu vejo pela frente, gritar. Qualquer coisa que seja capaz de me acalmar. Quer saber, Larissa? Você não vale o esforço. Gustavo, espera. Gustavo. Tem dias que eu paro, me lembro e choro. Com medo reflito que não fui perfeito. Como eu amei. Muito chororô, mas eu ainda não entendi onde está o adjetivo adverbializado na conversa mole toda. A minha ex-namorada falou que o amante e ela agiram descarados comigo. Descarados é o adjetivo que se refere a eles. Mas se eu substituísse pelo advérbio referente, descaradamente, o sentido permaneceria. Ou seja, a minha namorada e ele agiram descaradamente comigo. Tocante, mas não tanto quanto a tarefa de casa que vocês vão receber agora. Não tenho condições de fazer. Estou deprimido demais com tudo que eu vi. Acredite, quando vir a média bimestral abaixo de 6, vai ficar mais deprimido ainda. Primeira questão. Qual dos seguintes títulos de novela traz um substantivo e um adjetivo respectivamente? A. Rainha da Sucata. B. O Rei do Gado. C. Mulheres Apaixonadas. D. Insensato Coração. E. Fina Estampa. Segunda questão. Dentre os folhetins listados abaixo, qual deles não apresenta uma locução adjetiva? A. Caminho das Índias. B. Fera Ferida. C. Laços de Família. D. Páginas da Vida. E. Portos dos Milagres. Terceira questão. Em qual dos títulos encontramos um adjetivo uniforme? A. Amor Eterno Amor. B. Cordel Encantado. C. Joia Rara. D. Paraíso Tropical. E. Sol Nascente. Quarta questão. Podemos identificar um exemplo de grau comparativo em A. Belíssima. B. Domingo Espetacular. C. Mas Você. D. Topíssima. E. Totalmente Demais. Espero as respostas de vocês na semana que vem. E assim encerramos a nossa primeira videoaula. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Até a próxima. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Pronto? Quem tá aí? Sei. Pode mandar subir. Eu vou destrancar a porta. Obrigado. O que será que... Só vou saber encarando, não é?
Ela não pôde vir. Ou melhor, não quis. Mas você e eu temos uma conversa pendente. 3 pronomes pessoais do caso reto numa mesma frase? Já posso começar a me preocupar, porque o assunto é sério.